Por que as pessoas não me enxergam como eu gostaria? Seja você como pessoa, no seu trabalho ou a sua marca. Eu me vejo de uma forma, mas quando eu pergunto para as pessoas como elas me enxergam, sai muito diferente do que a imagem que eu tenho de mim. Eu sou a Ana Granado, eu sou fotógrafa profissional e é por trabalhar tanto com imagem que eu vou trazer isso para você explicar por que isso funciona e mais, o principal, né? Como você faz para mudar isso. Nós sabemos que a forma como a gente se enxerga é muito diferente, muitas vezes, da forma como as outras pessoas nos enxergam. Isso pode ser levado para um lado positivo, as pessoas te enxergam muito melhor do que você realmente é, ou para um lado negativo, que é quando as pessoas não enxergam você como você gostaria que fosse enxergado. E por que isso acontece? Isso acontece principalmente porque as pessoas não têm acesso a tudo o que nós somos. Só nós temos acesso ao que nós somos, ao que nós sentimos, ao que nós vivemos. Elas só têm acesso àquilo que nós damos acesso a elas. Ou seja, a forma como nós nos comportamos diante delas, a forma como nós falamos para elas, é só aquilo que a gente deixa elas acessarem em nós que elas têm acesso. E é de acordo com a cultura que elas têm, mais o que a gente distribui para elas daquilo que somos, que faz com que elas tenham uma imagem sobre nós. E é claro que não é só o que a gente dá de acesso, a nossa própria imagem. Quando a pessoa olha pra gente, ela tem uma imagem, o nosso visual passa uma imagem para uma pessoa. Então é por isso que a gente trabalha tanto com a imagem e fala de imagem e fala, aqui a gente fala muito sobre Instagram, sobre foto. Por quê? Porque a hora que a pessoa bate o olho em você, a primeira coisa que ela vai ver, antes mesmo de você abrir a boca, ela já vai ter uma imagem de você. Vocês já tiveram aquele tio, aquele primo, aquele parente que na verdade ele é uma pessoa maravilhosa, o coração derrete manteiga de uma pessoa tão boa que ela é. Mas na forma como ela se expressa, a forma como ela chega nas pessoas, a forma como ela lida com certas situações, é agressivo, ela explode, ela é uma pessoa que ela não tem paciência. É uma pessoa extremamente generosa, mas ela não tem paciência. Eu tenho pessoas assim na minha família. Mas também tem o oposto, que é quando a pessoa não é tudo aquilo e ela demonstra o que ela não é. Ela fala tudo que ela não é, e quando você conhece realmente a pessoa, ela não é tudo aquilo que ela falou, não. Já aconteceu e também, tristemente, é viver com uma pessoa assim. E esse ruído de comunicação, essa coisa do que nós realmente somos, com a forma como o mundo nos enxerga, acontece o tempo todo, tanto para positivo quanto para negativo. Vou dar um exemplo prático para vocês e vocês vão ver. A Manu Gavassi. Qual que era a visão que a gente tinha dela antes dela entrar pro BBB 20, que ela era aquela garotinha que fazia músicas para adolescentes. Era como se aquela imagem de quando ela entrou pro universo da música nunca tivesse evoluído. Então a maioria das pessoas tinha a imagem dela daquela garotinha. E quando ela entrou pro BBB toda cheia de cultura, toda maravilhosa e mostrando realmente toda aquela arte que estava guardada e que nós não tínhamos acesso, foi aquele boom, né? Porque dela se expressou, foi quem ela realmente é. Ela deu acesso pro mundo a acessar quem ela realmente era. E daí a gente pode realmente conhecer quem é a Manu Gavassi. E conhecer todos os lados dela, os positivos, os não tão positivos assim, toda a arte que estava guardada ali. Mas isso só foi possível por quê? Porque ela entrou no reality show e teve a coragem de mostrar quem ela realmente é. E o que eu quero dizer com isso? Tanto com o exemplo da tia, a carrancuda, como da outra pessoa que mostra o que é uma coisa e na verdade não é, ou da Manu Gavassi que tinha esse ruído, né? De ela ser uma mulher incrível e a gente ainda enxergar ela como se ela não tivesse evoluído dentro da carreira. O que acontece com isso? Por que isso acontece? Muito tá relacionado com a forma como a gente expressa. E expressa não é só na fala, tá, gente? Porque a fala é muito importante, mas expressa no comportamento, expressa nas roupas, expressa no jeito de ser. Tudo que nós somos expressa uma imagem, comunica uma mensagem. E o que a gente faz para alterar isso? Primeiro passo é o seu visual. Se você não quer ser enxergado da forma como você é, você precisa ver, sabe os seus ídolos? Então, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que eu gosto muito de acompanhar, seja do mundo dos negócios, de arte, de música, e eu adoro várias coisas nelas. A forma como elas se vestem, a forma como elas se comportam, a forma como elas falam, seja de arte, de vida, de dicção, de tom de voz, de tudo. Tem várias coisas que eu gosto nessas pessoas. Mapeie as pessoas que você gosta, que você admira, que você fala, cara, eu queria ser assim. Então tem o jeito de se vestir. Se você gosta de uma pessoa que tem um jeito X de se vestir,
Provavelmente você quer ser daquele jeito porque você admira aquele jeito. Então observa, qual é o tipo de roupa que essa pessoa usa? Qual é o tipo de maquiagem que essa pessoa usa? O jeito da pessoa. Isso vai te dar uma leitura do que é a imagem que aquela pessoa passa visualmente. Então, por exemplo, eu não quero ter uma imagem de boazinha, eu quero que as pessoas me vejam como véia louca. Eu me vestir do jeito que eu tô, vai passar essa imagem? Não! Se eu quero ser... que as pessoas tenham essa visão fechada sobre mim. Provavelmente eu vou em cores como preto, vou uma visão mais fechada, uma maquiagem mais fechada, uma coisa, entendeu? Não, eu quero ser super good vibe, eu quero uma coisa muito fresca, natureza. Provavelmente estaria aqui florida e com uma coisa super minimalista, ou leve, ou até colorida, mais livre. Então, a imagem ela passa. Se você veja como você quer ser visto. Mapeie essas pessoas que você olha e fala, não, é desse jeito aqui. E veja os elementos visuais que essas pessoas usam para se expressar. Vestimenta, maquiagem é uma forma de expressão. Segundo passo sobre a imagem que as pessoas têm de você antes de sequer você abrir a boca. Lembra que a gente começou com a imagem física. Agora é a postura. Se você não tem uma postura, por exemplo, você quer ser uma pessoa desinibida, você quer não ter vergonha das coisas, chegar e ter postura pra falar diante das pessoas. Se você quer ter isso, e se eu chegar num lugar e eu ficar assim, eu tô passando essa imagem? Então o que eu tenho que fazer? Bota esse ombro pra trás e se comporta dessa forma. Do mesmo vale pro contrário, se você não quer ser chegada com uma pessoa pra frentex, você fica mais tranquilo no seu canto. Então a postura, a forma como você se porta diante das pessoas, falam muito sobre você antes mesmo de você abrir a boca. E por último, o mais essencial é o seu comportamento, como você se comporta diante das pessoas. Você tem firmeza no que você fala? Se você não tá cansada de ser visto como boazinha, você tem coragem de falar não? Você se expressa de uma forma que você tenha confiança em você mesmo, de falar, de se expressar, você tem isso? Como é a forma como você se comporta? A gente tem que parar com essa coisa de achar que as pessoas têm que ficar cavando fundo pra descobrir quem a gente realmente é. Mas não, as pessoas querem... Não, eu sou assim mesmo! Não, gente, não é assim. A gente passa uma imagem. Tem gente nos olhando. Tem oportunidades nos olhando. E o nosso comportamento fala muito sobre a gente. E o oposto também vale. Você é uma pessoa muito doce, muito gentil. E as pessoas enxergam você como a boazinha. Isso já aconteceu muito comigo, tá? Como a boazinha. Não, pede pra Ana que a Ana faz. Eu não tinha coragem de falar não. Eu não tinha coragem de falar não. E eu precisei trabalhar isso dentro de mim pra eu ter... Porque às vezes eu acabava deixando as minhas coisas de lado pra não chatear as outras pessoas. E daí ficava aquela imagem da Ana boazinha. E a Ana boazinha não leva pra lugar nenhum. A Ana que faz leva. A Ana que tem atitude. E isso leva. A Ana boazinha não. Só serve para os outros, para mim não serve. Então, eu precisei mudar o meu comportamento. Então, se eu pudesse ajudar, é claro que a gente tem que ser gentil. Vou ajudar, desde que isso não passe na frente das minhas coisas, das minhas prioridades. Então, eu precisei mudar toda uma questão comportamental para eu conseguir passar essa imagem de que sei o que eu tô fazendo, de que eu tenho a prioridade à minha carreira, à minha vida, a mim mesma e por aí vai. E como isso se reflete nas redes sociais? Porque assim, antes da gente ser uma pessoa, gente, a gente é uma marca, entendam isso. Nós somos uma marca. Então, se você hoje é fotógrafa, você é uma marca antes de ser fotógrafa. As pessoas te conhecem antes de você vir a sua profissão. Então, antes da Ana, fotógrafa, vem a Ana. Entendem? Então, como isso se reflete nas redes sociais? Eu falei pra vocês esses dias atrás sobre branding, foi um dos primeiros vídeos do canal, que nada mais é a forma como o mundo me enxerga, como eu marco a vida das pessoas, como eu sou visto por elas. E o posicionamento, que é o comportamento. Então, branding primeiro é aquela coisa de, nossa, como eu quero ser visto. E o posicionamento, que também tem vídeo falando sobre, é bem legal você acessar e assistir, que eu dou vários exemplos, é a forma como eu me posiciono. Então, se eu quero, na minha ideia, na minha cabeça aqui, eu quero ser vista como a Ana, empresária, e super forte, empreendedora, empoderada e tal. Esse é o branding que eu quero que vocês tenham sobre a minha pessoa, é a forma como eu quero marcar vocês. Mas o meu posicionamento eu tô sempre de qualquer jeito, e eu apareço aqui pra vocês com uma maquiagem super de boneca, roupa rosinha, cheia de frufru, e não sei o que. Vai passar essa imagem? Muito possivelmente não, porque é a forma como eu posiciono. E isso dentro da internet não é nada diferente. Então, se você entrar no meu feed e você vê muito frufru e vê muita coisa, você vai me enxergar dessa forma?
Não. Então claro, eu tenho o nosso lado humano, eu não preciso estar arrumado o tempo todo, nem bem o tempo todo, porque eu sou totalmente um ser humano, né? Mas no meu feed, nos meus stories, o meu linguajar, ele tem que ter uma coerência. Não tem como eu falar pra vocês que eu sou uma coisa e, na verdade, eu agir de outra forma. Tem que ter uma coerência, porque vem de dentro pra fora, né? Então, o seu feed, ele precisa ter um posicionamento, ele tem uma imagem, e a forma como você fotografa tem, a forma como você se enxerga pra você passar pro mundo tem, tudo isso refletido na internet, seja nos seus stories, no seu feed, no seu Reels, em tudo que você faz, no seu vídeo pro YouTube, você passa isso. Eu vou fazer um vídeo exatamente sobre esse mesmo tema, só que voltado para negócios, com exemplos para vocês. Mas antes de a gente trabalhar o nosso negócio, a gente tem que trabalhar a gente. Porque o negócio é o reflexo de quem a gente é. Se você tem uma marca, a marca passa aquilo que na essência você é. Na fotografia é a mesma coisa. Eu expresso na fotografia aquilo que na essência eu sou. Da cultura que eu trouxe durante toda a minha história de vida, do que eu estudei. E não é diferente no negócio de vocês. Mas antes de trabalhar o negócio, a gente tem que trabalhar aqui dentro. E é por isso que eu trouxe primeiro esse lado pessoal, para que vocês entendam que a forma como as pessoas te enxergam nada mais é que a forma como você se comporta. E para fechar com chave de ouro, tudo isso tá em volta do quê? Da imagem. Sempre é da imagem, por isso que eu amo fotografia e eu acho que é tão incrível a gente se expressar através de uma foto. Por isso que a maior rede social que existe é Instagram. Por quê? Porque a imagem é tudo que importa hoje. E a gente vai falar muito disso ainda, vamos criar muito conteúdo sobre isso, que eu espero que vocês gostem muito. Espero que vocês tenham gostado, clique em gostei, se inscreva para você sempre ver vídeos novos. Me conta aqui nos comentários se transformou alguma coisa no seu olhar, que você enxerga as pessoas, como você se vê, que eu vou amar saber. Combinado? Um grande beijo e até o próximo. Tchau!